Bom, aqui agora a gente vai começar a falar dos planos de projeção. Então, a geometria descritiva parte da projeção cilíndrica ortogonal, que a gente já viu. E aí, para isso, a gente trabalha sempre com os planos, onde a figura observada vai ser projetada. Aí, lembrando, né, a geometria descritiva, ela veio trazer a possibilidade da gente colocar no papel objetos, figuras tridimensionais. Então, a gente consegue dar a ideia da tridimensionalidade. Então, antes, a gente só desenhava com duas informações, a largura e a altura, né, do objeto, da figura, que fosse. Só tinha largura e altura. Depois foi introduzida a profundidade da figura. E aí a gente conseguiu colocar a ideia de 3 dimensões no papel. Então, aqui tem 3 eixos, que são os eixos com o que a gente trabalha para dar essa ideia de tridimensionalidade. Então, esse verde aqui seria o eixo da largura, o vermelho, o eixo da profundidade e o azul, o eixo da altura. Reparem, olha, que o eixo vermelho e o azul, reparem que o eixo verde e o vermelho, eles fazem parte desse plano cinza aqui, esse plano horizontal de projeção. Esse eixo azul, ele vai fazer parte de outro plano, o plano vertical, que é o que dá a projeção vertical para a gente. Então, olha, tem o plano horizontal de projeção, que a gente chama de π. Outro detalhe, né? Os planos, eles recebem nomes com letras gregas. É uma convenção. Então, ponto é sempre com letra maiúscula, reta sempre com letra minúscula e planos com letras gregas. Os planos de projeção a gente chama de π. Naquela letra grega que vocês já conhecem da matemática, né? Esse aqui cinza é o plano π, sem nada. E o plano vertical, ele recebe uma apóstrofozinho, pilinha. Depois vocês vão ver isso representado em outros meios. Só vou mostrar aqui, então, esse plano vertical que eu estou falando tanto. Então, a gente tem aqui o plano horizontal cinza e o plano vertical pilinha, azul, né? E aqui, no encontro de todos esses eixos, a gente vai ter um plano que não é representado, mas a gente sabe que ele existe, que é esse plano aqui, que passa no encontro dos eixos. Esse plano, ele está aqui bem no zero, né, desses eixos, no encontro desses eixos. Normalmente a gente não trabalha com ele, a gente sabe que ele existe, depois vocês vão entender por quê, mas ele não aparece para gente. A gente trabalha então normalmente com o plano vertical de projeção, o plano horizontal e eventualmente outros planos que a gente vai ver mais para frente. Agora eu vou falar sobre os sólidos geométricos, que é para aproveitar, né, para quem não estudou isso no ensino médio, no ensino fundamental. O prisma. Eu já falei, né, do prisma anteriormente, mas só para todo mundo saber que nem sempre o prisma vai ter só 4 faces. A quantidade de faces no prisma e nos outros sólidos também vai depender da figura que faz parte das bases dele. Então, quadrado vai resultar para a gente um prisma de 4 faces. Se eu tiver, olha, um pentágono, eu vou ter um prisma de 5 faces. Um hexágono de base, eu vou ter então um prisma de 6 faces. E assim por diante. A pirâmide, normalmente a gente conhece, né, aquela pirâmide que a gente tem sempre na cabeça, é a pirâmide do Egito, né? Essa daqui com base quadrada. Mas só para todo mundo saber que ela pode ter mais faces dependendo da sua base. Mesma coisa que o prisma. Tá? 6 faces, porque tem um hexágono de base. A altura dela também pode variar, né? Bom, também tem o cone. Nesse caso, a face do cone é única, porque a base dele é um círculo. O que a gente consegue alterar é o raio, né, desse círculo.
raio dessa base, e aí a gente vai ter um cone mais largo ou não, ou a altura. E aí lembrando, né, a ideia da projeção cônica é dessa figura, desse sólido aqui, é como se as linhas de projeção estivessem, na verdade, na face de um cone, né? Elas vão convergir num ponto. Por fim, o cilindro, que também vai ter sempre a base circular, não vai ter essa alteração. O que a gente consegue alterar é o raio, né? Quanto maior o raio, mais largo, a gente pode dizer assim, será esse cilindro. A altura dele também pode variar, né? Enfim. Agora eu vou falar para vocês outro detalhe. Deixa eu colocar um prisma aqui. Então, com relação a esses planos de projeção e aos eixos de projeção, nós teremos as coordenadas. Essas coordenadas elas vão nos indicar a posição exata em que o elemento que a gente está estudando está. Então, como a gente vai começar a ver os pontos, né? Por exemplo, se eu estivesse estudando esse ponto aqui, a que altura esse ponto está? Qual é a distância aqui que esse ponto está em relação a esse plano vertical? E com relação ao eixo, ao marco, ao ponto de origem, né? Esse ponto onde tudo se origina. Quais são as indicações, quais são as informações que eu tenho para localizar esse elemento? Então, aí vem a ideia das coordenadas, que são abscissa, afastamento e cota. A abscissa, ela está relacionada a esse ponto de origem aqui. Então, aqui tem o zero, né? Mas, na verdade, a gente sempre vai representar esse ponto como O. É o ponto de origem. Então, esse ponto de origem, que tem a ver com esse plano, o que ele vai mostrar para a gente? Tudo que estiver à frente desse ponto de origem será negativo. Tudo que estiver atrás desse ponto de origem será positivo. Tudo que estiver, olha, no eixo, em relação a esse eixo vertical, né, azul, para cima será positivo. Tudo que estiver em relação a esse eixo vertical para baixo será negativo. Aqui no horizontal, né, à frente do plano vertical de projeção, nós teremos medidas, valores positivos. Atrás desse plano vertical de projeção, nós teremos valores negativos. E aí eu vou inserir agora uma outra informação. Quando a gente olha, né, a junção do plano horizontal com o plano vertical de projeção, o que a gente consegue ver? A gente consegue observar a divisão em 4 espaços. Né? A gente consegue ver como se imagina um prédio, né? É como se fossem 4 apartamentos. Um aqui, um embaixo, outro embaixo. Esses espaços, esses apartamentos, a gente chama de diedros. Diedro significa 2 planos. Então, é a junção de 2 planos vai gerar esses espaços que a gente chama de diedros. Aqui é o primeiro diedro, aqui é o segundo diedro, aqui embaixo o terceiro e aqui o quarto. A nomenclatura desses diedros ela vai sempre obedecer essa ordem e é sempre da esquerda para a direita, em sentido, então, anti-horário, né? O sentido contrário do relógio. Primeiro diedro, segundo diedro, terceiro diedro e quarto diedro. Então, eu comecei a colocar aqui para vocês esses elementos que serão fundamentais para a nossa disciplina, para a compreensão da geometria descritiva. Gente, aqui agora eu vou falar a mesma coisa que eu já falei usando o aplicativo GeoGebra, só que eu vou falar com uma tecnologia mais rudimentar, né? Que eu particularmente prefiro. Bom, aqui a gente tem os planos de projeção que eu já tinha falado antes.
A gente tem aqui o plano vertical de projeção, pilinha, e a gente tem aqui o plano horizontal de projeção, pi. E aí a gente pode particularizar mais ainda esses nomes, né? Do plano horizontal para cima, o pilinha a gente chama de pilinha superior. Ah, esqueci de dizer como a gente representa, né? Assim, ó. Pilinha superior. Do plano horizontal para baixo, a gente vai melhorar esse nome pilinha e vai chamar de pilinha inferior. Então, ele vai estar escrito desse jeito aqui. A câmera está espelhada, então para mim está um pouco mais difícil de visualizar o que eu tenho que fazer aqui. Pilinha inferior. Então, acima do plano horizontal, pilinha superior. Abaixo do plano horizontal, pilinha inferior. O plano pi, que é o plano horizontal, também vai ter um nome mais especial. Então, à frente do pilinha, ele vai ser pi anterior, desse jeito aqui. Atrás do pilinha, ele vai ser o pi posterior, desse jeito aqui que a gente escreve. Outro detalhe, né? O encontro aqui desses planos, essa linha do encontro entre esses dois planos tem um nome especial que a gente chama de linha de terra. E outro detalhe é aquele marco, né? O ponto de origem. Eu já mostrei ele para vocês, é como se tivesse um plano, né? Passando exatamente nesse lugar. É aquele encontro dos eixos, encontro dos planos. Então aqui é o ponto de origem. E aí não sei se vocês lembram, mas tudo que estiver desse ponto de origem para frente, a gente vai ter valores negativos. Desse ponto de origem para trás, valores positivos. Para cima, positivo. Para baixo, abaixo do plano horizontal, negativo. À frente do pilinha, positivo. Atrás do pilinha, negativo. E esse à frente, atrás, é sempre com relação ao posicionamento dos diedros, né? Que a gente já sabe que foi convencionado. Então, primeiro diedro, esse aqui. Segundo diedro, terceiro diedro e quarto diedro. Então, sempre da esquerda para a direita, começando desse espaço aqui. Uma coisa que eu não comentei no aplicativo do GeoGebra, mas que a gente sempre costuma trabalhar no Brasil, no primeiro diedro, tá? Normalmente é a nossa referência. No Brasil e na Europa, a gente costuma trabalhar sempre com elementos no primeiro diedro. Nos Estados Unidos, se costuma trabalhar bastante no terceiro diedro. Então, por isso, até muitos softwares, tipo o Rhinoceros, ele começa, quando você abre o programa, ele vem apresentando, vem todo configurado como se estivesse nessa posição aqui. Aí a gente que é brasileiro já vai lá direto e configura para a nossa visualização ficar parecida com o que a gente vê no primeiro diedro, tá? E aí, então, outra coisa, né? Mais uma tecnologia aqui inovadora, esse ponto. Então, lembra que eu falei que ponto, a representação do ponto, é por meio do cruzamento de duas linhas. Então, ó, aqui tem um ponto que eu fiz de arame de pão. E aqui tem o que vai nos dar as coordenadas desse ponto. Então, a gente vai imaginar aqui que esse ponto está no primeiro diedro. E aí, não sei se vocês conseguem ver, mas ele está atrás do ponto de origem. Então, significa que com relação à abscissa, os valores serão positivos. E aí, vou até falar de abscissa, né? A abscissa, então, relembrando, ela sempre está relacionada à distância do elemento, do ponto, em relação ao ponto de origem. Nem sempre esse ponto de origem vai estar marcado. Se ele não estiver marcado, a gente considera que ele está aqui. Está fora do nosso desenho, mas ele está aqui. Então, todos os valores serão positivos, se a gente estiver considerando que o elemento está nesse espaço. Então, o nosso ponto aqui, eu coloquei ele para trás, posicionei ele para trás, atrás do ponto de origem, então significa que a abscissa dele
vai ser positiva. E, em outras palavras, o que seria exatamente essa abscissa? É a distância aqui, ó. É essa distância aqui, do ponto de origem até a posição em que o nosso ponto está, que é mais ou menos aqui. Depois a gente ainda vai desenhar isso. Toda hora eu estou confundindo aqui por causa da câmera espelhada. Então a gente já sabe o que é a abscissa. Outra informação é o afastamento. O afastamento é a medida, é a distância entre o ponto e o plano vertical de projeção. Então, em outras palavras, ela é essa distância que nesse meu modelo aqui está representado por esse pedaço. Agora, olha só, uma coisa importante, né? O afastamento ele é o ponto em relação ao plano vertical de projeção. Mas onde eu vou ver essa projeção? Onde eu vou ver o desenho dessa distância? Quando eu estiver olhando de cima, eu vou ver a projeção disso no plano horizontal. Mais para frente, a gente ainda vai ver isso melhor. Tá? Então, ela é com relação ao plano vertical de projeção, ao pilinha. Mas a projeção do afastamento, a gente vai ver sempre no plano horizontal de projeção. A outra informação que a gente vai ter para localizar esse ponto nesse espaço é a cota. E o que é a cota? É a altura, né? É a distância que esse ponto está do plano horizontal de projeção. Então, é essa distância aqui, ó. É essa altura, tá? E aí, onde é que a gente vai ver a projeção dessa altura? Ela se refere, né, a distância do ponto ao plano horizontal. Porém, a projeção dela, a projeção dessa distância, a gente vai encontrar, né, no plano vertical de projeção. Como se eu estivesse olhando aqui de frente, eu vou ver a projeção dessa altura aqui no plano vertical de projeção. Se ainda não ficou muito claro, fica tranquilo, daqui a pouquinho a gente vai ver melhor.